Eu quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Em outro texto diz: um povo sem visão perece. Quero falar sobre esses dois assuntos hoje, como que estes conceitos, esses princípios, esses ensinamentos podem te ajudar na tua jornada empreendedora. Vamos lá? O primeiro texto fala sobre: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em algumas traduções, tem a especificidade de tão somente aquilo que me dá esperança. É quase como se fosse assim: eu quero pensar exclusivamente naquilo que me coloca em um estado de expectativa futura positiva. Eu quero lembrar de coisas que possam me trazer esperança. Eu não estou dizendo aqui para você viver no mundo da Alice, de que não existem problemas, não existem dificuldades. Por isso que tem outro texto. Outro texto diz: o povo sem visão perece. Tem uma outra versão que vai falar assim: o povo sem a visão profética, ele se perde. Em alguma outra variação vai falar: o povo sem a orientação de Deus, ele se perde. E quando você tem profecias, quando você tem mensagens sobre o futuro, o povo, quando recebia essas mensagens proféticas, não eram mensagens de: ei, vai ser só oba-oba. Não, era uma mensagem preparando para desafios. Era uma mensagem que dizia: é o seguinte, você vai enfrentar um desafio. Você vai enfrentar esse momento de muitos obstáculos, mas você vai conseguir vencer, você vai conseguir dar o próximo passo. Então vamos trabalhar esses dois pontos aqui para vocês entenderem como a jornada do empreendedor, principalmente no mundo digital, são tantos desafios e são tantas barreiras e obstáculos que, se a pessoa não se prepara corretamente para isso, ela fica nesse estado emocional de apatia, de extrema dificuldade. Então vamos entender isso de uma maneira prática. Eu conversei recentemente com um empresário, ele falou assim para mim: Natanael, se eu conseguisse vender X unidades desse produto, eu já pagaria o meu aluguel, eu já pagaria essas contas. E eu falei: esse é o problema de muitos. Eles querem uma única coisa que vai dar resultado e vai resolver todos os problemas. Eles querem acertar um produto que eles nunca mais vão precisar se preocupar novamente em criar algo novo. E é por isso que muitos ficam frustrados, porque eles não se preparam, eles não têm uma visão de futuro e uma visão realista, que é uma visão de que você sempre irá enfrentar desafios. No mercado digital, nós vivemos ciclos. E esse ciclo significa que você vai acertar um produto, vai acertar uma oferta, você vai ter um resultado e, inevitavelmente, você vai viver um momento de declínio. O problema é que muitas vezes você está começando um projeto que, nesse momento, aquele nicho, aquela oferta ou aquele tema está em declínio. Então você naturalmente vai enfrentar uma barreira maior para que você possa virar esse produto. Às vezes é o contrário. Às vezes você começou um produto que ele está na crista da onda, ele está em crescimento. E você começa a vender, você começa a escalar, e aí esse produto chega na maturidade, você começa a enfrentar uma dificuldade para vender, as coisas começam a ficarem mais difíceis, você coloca mais intensidade, e parece que quanto mais você trabalha, mais você tenta, menos resultados acontecem. Por quê? Está em declínio. E quando chega no declínio, se você não criar algo novo, se você não criar algo diferente, se você não partir para uma nova missão, você vai destruir esse negócio. Esse negócio ele não vai se sustentar. Mas o problema, como eu disse, as pessoas elas não têm a visão de futuro de saber que nós sempre iremos enfrentar desafios. Sempre. Não só na nossa vida pessoal, obviamente, mas também nos nossos negócios. E quando você entende o mundo digital, o mundo dos infoprodutos, o mundo das mentorias, o mundo do serviço, o mundo das vendas online, você entende que são ciclos. Então quando você já se prepara, você sabe: olha, eu estou vendendo esse produto, mas daqui a talvez 3 meses, eu vou entrar numa fase de declínio. Como que eu posso me preparar? Ou talvez seria muito bom para você saber o seguinte: olha, esse produto que você está tentando vender, daqui a 6 meses ele vai começar a vender. Porque o ciclo vai recomeçar. Agora, ao invés de você ficar insistentemente tentando vender esse produto, fazer essa oferta, por que você não muda isso? Por que você não encontra uma outra maneira para que você possa ter resultados? Imagine que você tivesse uma visão, você tivesse essa revelação e soubesse que o seu produto irá começar a vender no dia 10 de janeiro de 2025. E nós estamos agora em novembro. Como que seria a sua atitude, sabendo, tendo certeza que o seu produto iria vender em janeiro? Já seria diferente, certo? Só que, como eu falei, não dá para antecipar, não dá para prever tudo. Mas você pode ter uma estimativa, você pode ter uma projeção. Então vamos lá, vou voltar agora para o primeiro ponto.
Trazer à memória aquilo que traz esperança, esse ensinamento bíblico fala o seguinte, que os nossos pensamentos, todo mundo já ouviu isso várias e várias vezes, mas muitas pessoas não entenderam. Os nossos pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos eles geram ações, e essas ações vão gerar resultados. O problema é que muitas pessoas não estudam qual é a origem dos pensamentos. E a origem dos pensamentos são as memórias. As suas memórias definem a qualidade dos seus pensamentos. Então, se você tem memórias positivas que te trazem esperança, os teus pensamentos eles tendem a partir para o positivo, que vão gerar sentimentos positivos, ações positivas e resultados mais positivos. Agora, quando você fala de pensamento positivo, não significa sempre pensar que tudo vai dar certo. Um pensamento positivo, por exemplo, pode ser: cara, tá muito difícil vender esse produto, mas todas as vezes que eu enfrentei extrema dificuldade para vender um produto, eu estava muito perto de descobrir algo que ia me levar para um próximo nível. Então eu vou continuar, porque eu tenho certeza que eu estou muito perto de um próximo nível na minha empresa, um próximo nível de resultados. E se eu não encontrar a resposta agora, eu vou continuar procurando até que eu encontre. Esse é um pensamento positivo. Essa é uma atitude mental positiva. E trazer à memória é quando você ativa pensamentos intencionalmente que te tragam esperança. Por exemplo, se eu estou agora enfrentando um desafio na minha empresa, como que eu crio uma memória que me traz esperança? Como que eu ativo essa memória? Eu vou lembrar e pensar o seguinte: meu Deus, há pouco mais de 10 anos, 13 anos, eu estava começando a empresa. Eu mal poderia imaginar o que iria acontecer. Olha quantas coisas boas aconteceram. Olha quantos resultados eu tive. Nossa, quantos momentos de dificuldade eu passei. Quantos momentos eu achei que eu não ia conseguir e apareceu uma ideia, apareceu uma oportunidade. Quantas vezes eu achei que já não ia dar mais certo e eu consegui. Quantas vitórias eu tive. Quantas coisas eu já consegui realizar. Isso é uma memória que traz esperança. Se eu quiser ir mais fundo, eu vou lembrar: meu Deus, há 15 anos eu vendia planos telefônicos. Eu vendia banners, eu vendia adesivo. Eu jamais poderia imaginar que eu conseguiria XYZ. Então, quando você começa a minimamente lembrar: cara, olha quanta coisa eu já fiz, olha quanta coisa eu já superei, olha quantos momentos as pessoas disseram pra mim que não tinha mais jeito e sempre apareceu um jeito. Não é possível que dessa vez não vai acontecer a mesma coisa. Olha quantas vezes lá atrás eu já tentei e eu não consegui, eu tentei de novo e eu consegui. Eu estou muito próximo disso acontecer. E isso é uma memória que traz esperança. Só que isso aqui, gente, não é algo superficial. É você procurar ativar a tua memória de uma forma tão forte. É quase como se você conseguisse teletransportar para aquele momento que você estava. Quase como se fosse uma viagem no tempo. Você viajou no tempo, ligou uma máquina no tempo, voltou, olhou para você lá atrás e falou o seguinte: cara, deu certo, continua. As pessoas às vezes perguntam isso, né? O que você faria se você pudesse voltar quando você tinha 18 anos? O que você diria para você mesmo? Nossa, eu falaria tantas coisas. Mas o mais, se eu não pudesse falar nada, eu só faria um gesto para mim. Faria assim: ó, cara, vai dar certo. Manda ver, continua. E talvez, na sua visão futura, você daqui a 10, 15 anos, se ele pudesse voltar para o momento que você está agora, ele vai falar a mesma coisa. Ela vai falar a mesma coisa. Então eu sei que para alguns de vocês, principalmente dependendo do momento que você está vivendo agora no teu negócio, possa ser muito difícil fazer isso. Porque talvez o teu passado foi de mais resultados do que você está vivendo agora. Não é uma... Você sente como se você estivesse retrocedendo. Poxa, há 5 anos eu tinha muito mais resultados do que eu tenho hoje. Há 10 anos a minha empresa era muito maior do que a minha empresa era hoje. Talvez você sinta que você está regredindo. Mas a forma de olhar isso é: se você tem uma visão de futuro e você sabe que todas as coisas irão cooperar para o seu bem, de uma forma ou de outra, o que nesse momento parece ser algo que você está regredindo, pode ser algo que vai chegar no nível que você sequer poderia imaginar. Que é o que eu chamo de Efésios 3:20, né? O tempo é Efésios 3:20. Eu não, né? A Bíblia, né? Porque em Efésios 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso para nos dar muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. A gente tem um pensamento bem pequenininho comparado aos pensamentos de Deus, principalmente para os nossos planos, para os nossos projetos. Então, quando você se permite
mesmo que por um pequeno momento, ativar a sua memória e falar, cara, o momento agora é difícil, mas eu vou ativar uma memória que me traz esperança de futuro. E agora levando para a parte de business, 100% business e estratégia. Como eu falei agora há pouco, o mercado ele é feito de ciclos. Quando eu comecei, eu estava pegando o fim do ciclo de SEO. Eu comecei a minha empresa e com 6 meses, mais ou menos, eu já estava ali tendo os meus primeiros resultados. Para quem não sabe, SEO são técnicas de otimização de sites. E por que eu falo que eu estava pegando o fim do ciclo? Quando a minha empresa tinha acabado de realmente começar a ter resultado de verdade, as pessoas começaram a falar que era o fim do SEO. E muitas agências que se apresentavam como SEO, a minha agência se chamava Nordeste SEO. Na época tinha a agência Mestre SEO, tinha a Buscar SEO, uma galera que eu acompanhava ali, admirava muito na época, e eles começaram a falar o seguinte, olha, não dá mais para ser só SEO, agora tem que ser full service, agora tem que entregar todos os serviços, tem que entregar todos os projetos, não pode ser mais só SEO, e eu ficava assim, meu Deus, mas agora que eu cheguei, agora que eu finalmente consegui ter um primeiro resultado com o SEO, tá mudando tudo, então eu fiquei numa situação assim, angustiante, mas aí eu já conhecia esse princípio, e eu falei, bom, pouco mais de 2 anos eu era vendedor de planos telefônicos, agora eu tenho minha agência, agora eu faço palestras. Talvez tenha sido o fim do SEO, pode ser que seja de fato o fim, mas deve ter alguma coisa nova, deve ter alguma coisa que eu vou descobrir, que eu vou aprender, eu vou continuar, eu não vou desistir, deve ter alguma coisa melhor, e de fato tinha. Pouco mais de 1 ano depois que foi decretado o fim do SEO, eu vim pela primeira vez para os Estados Unidos, para participar de um treinamento sobre funil de vendas. Eu jamais iria pensar em participar de um evento nos Estados Unidos sobre funil de vendas, se o ciclo do SEO não tivesse encerrado. E quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, eu vim como dono de agência. E eu volto para o Brasil, e eu chego para os meus clientes e falo, galera, eu descobri um negócio novo, tenho uma estratégia nova, vamos colocar em prática? E muitos não quiseram colocar em prática. Muitos falaram, ou você faz essa estratégia que nós estamos fazendo hoje, ou eu não quero mais continuar o contrato com você. E ali eu perdi muitos contratos. Então aquele sentimento que eu tinha, que eu voltei, cheguei no Brasil falando, cara, eu vou para um próximo nível, de repente eu perdi faturamento, eu perdi clientes. Cheguei um momento ali que eu perdia, toda semana eu perdia cliente, porque os clientes falavam, eu não quero isso que você está me oferecendo, eu não quero funil de vendas, eu não quero esse modelo. Na época a galera só queria saber de lançamento, né? E aí eu lembro de perder os contratos e começar a ficar naquela situação de medo, de insegurança, de falar, meu Deus, agora, eu já tinha me mudado para São Paulo nessa época, me mudado para São Paulo, começado um outro escritório, fazendo mais investimentos e perdendo clientes. E eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar inseguro. E aí mais uma vez eu usei esse princípio, eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. Bom, há um tempo atrás eu não tinha nada, não tinha agência, não tinha nada. Essa é uma técnica de ancoragem, tá? Quando você fala o seguinte, cara, um dia desse eu não tinha nada, o que eu consegui agora, posso continuar. Eu me acalmei e falei, beleza, eu vou continuar. Se eles não querem fazer, se esses clientes não querem colocar em prática para eles, eu vou fazer para mim. E eu lembro como se fosse hoje. Junho, mais ou menos, de 2014. Eu criei a Marketing Digital. E eu falei, eu vou criar os meus próprios produtos. Eles não querem? Tá bom. Eu vou fazer os meus próprios produtos. Menos de 1 ano depois, com os meus infoprodutos, com as minhas mentorias, eu já tinha um resultado 10 vezes maior do que a minha agência. Menos de 3 anos depois, alguns daqueles clientes que falaram, não quero teu serviço, eles voltaram e falaram, me ajuda, me vende uma mentoria, me vende qualquer coisa, porque eu preciso de ajuda, preciso dessa estratégia. E quando você vai juntando esses pontos do passado, eu tô colocando aqui a minha história para ser didático com você, mas eu sei que se você parar para pensar na sua história, você vai conseguir encontrar vários pontos desses. E talvez, nesse momento agora que você está assistindo esse vídeo, você esteja nessa fase de que, cara, mas será que dessa vez vai dar certo? É muito legal isso, porque quando você vai mudando de nível, o desafio ali é tão maior que aí você fala, não, cara, mas dessa vez eu acho que o bicho pegou. Agora, eu acho que não tem mais jeito. E se você parar, trazer a memória, o que te dá esperança, e ter essa visão de futuro que nunca, entenda uma coisa, nunca vai ser só uma estratégia, só um produto. Vai durar um tempo. Você precisa aprender. Se você está comigo até esse vídeo agora, quero que você deixe nos comentários, Natanael, essa frase que eu vou falar agora. Eu aprendi a ler as temporadas. Eu aprendi a entender qual é o momento, qual é o ciclo. Por quê?
Se eu coloco um produto para rodar, se eu coloco uma oferta para rodar, se eu estou no momento da minha vida que eu sinto que está em uma ascensão, eu estou reconhecendo. Mas eu já sei identificar, esse ciclo está perto de terminar. Eu vou precisar partir para um novo ciclo, para um próximo desafio. Vai mudar. Porque você só cresce quando você passa por um ciclo e você vai para o outro. E as pessoas muitas vezes elas ficam presas na mesmo nível de resultados porque elas ficam brigando para se manterem em um mesmo ciclo. Não, mas eu vou ter que aprender de novo? Tem. Eu vou ter que começar uma coisa nova? Vai. Eu vou precisar de um desafio novo? Vai. Vai ficar mais difícil? Você vai para um próximo nível? Você vai para um próximo nível. Então você precisa se tornar esse especialista em ler temporadas da sua vida. Qual é a estação que você está vivendo agora? Qual é o momento que você está vivendo agora? E quando eu comecei a entender que, cara, sempre que a estação começa a ficar mais difícil, os desafios começam a se acumularem, as coisas parecem que estão começando a sair do trilho, putz, já é a sementinha para o próximo nível. Então deixa eu me preparar. Deixa eu pegar uma roupa nova, deixa eu ajeitar aqui o cabelo, deixa eu me preparar que tá chegando alguma coisa diferente. E aí você começa a se empolgar com aquele desafio. Você começa quase que a celebrar, você fala assim, se tá começando a ficar difícil, tá entrando num declínio. Isso significa que está se abrindo, eu estou conseguindo entender, estão se abrindo novas portas para um novo nível, que vai ser difícil. Mas quando eu passar pela fase da introdução, quando eu chegar no crescimento, eu vou começar então a ter acesso a algo que eu jamais imaginaria, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então você tem que entender que o momento da dificuldade, o momento do desafio, ele é um momento ou de encontrar uma nova alternativa ou é de preparação para algo novo que está chegando. O problema é você ficar insistentemente tentando seguir o mesmo caminho. E aí, mais uma vez, esse aluno, eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo, e ele falou assim para mim, cara, se eu só resolver esse problema, eu não preciso mais me preocupar. E é aí que está o segredo. Nunca vai resolver o problema. Ele vai mudar de nome, ele vai mudar de tamanho, mas você sempre terá esses problemas. Por quê? Nós estamos aqui para isso, para lidar com problemas, para lidar com desafios. Ou você acha que realmente você vai criar algo automático que vai funcionar, que você não precisa fazer mais nada, e você vai fazer o que na sua vida? Só deitar e curtir? Você acha que isso é o chamado para você estar aqui nessa vida? Ó, eu tô aqui, ó, tô de frente pra piscininha aqui, ó. Tá frio que só. Eu tô aqui com a Sofia. Oi, Sofia. Eu tô esperando a moça aqui. Eu tô no hotel, então eu tô esperando a moça que vai arrumar o quarto. E aí eu esperando ela chegar pra eu sair com a Sofia, pra passear com ela. E eu sei que existem momentos que você quer ficar só ali, ó, curtindo. Mas passa um ano inteiro só em frente à piscina, você não vai aguentar mais a piscina. Você vai querer uma coisa diferente, uma diferente. Você tem que ter momentos de desfrutar. Temporadas que você tira o pé, que você relaxa. O problema é que alguns de vocês falam assim, eu não consigo, cara. Porque eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. E as pessoas ficam assim, não, se eu tiver R$1 milhão na minha conta, eu posso relaxar. Não, quando eu tiver tantos clientes, eu posso relaxar. Não, se eu fizer isso aqui, aí eu posso relaxar. Aí passam-se 2, 3, 4, 5 anos, você nem relaxou e nem conseguiu aquela meta. Porque você não respeitou os ciclos. Depois que você planta a semente, você tem que esperar. Não adianta você chegar lá e cavar tudo de novo e olhar para a semente. Poxa, ela não cresceu. Você tem que esperar. Tem que dar o tempo. Tem que regar. Tem que esperar a temporada mudar. Então alguns de vocês não conseguem verem os frutos do teu trabalho porque você fica cavando e tirando a semente o tempo todo. Deixa essa semente. Lembra? Todo fruto, a semente morre para que o fruto possa nascer. Mas enfim, eu queria fechar essa série de vídeos com essa mensagem mais especial para vocês, para compartilhar aqui. Se você não trouxer à sua memória aquilo que te traz esperança, os teus pensamentos eles vão sempre lutar contra você. Se você traz memórias que te tragam esperança, teus pensamentos vão te ajudar. Os teus sentimentos, eles são extremamente importantes na nossa vida, mas eles não podem ser a direção da nossa vida. Você não pode agir somente por sentimentos. Você tem que usar o sentimento como um combustível. Mesmo os sentimentos de medo, de dificuldade, de tristeza, de que você vai refletir mais. A Bíblia fala que em uma casa onde há luto, existe muito mais reflexão, existe muito mais proximidade do que uma casa que só existe alegria e festa. Porque o luto, porque a dor, porque a tristeza, ela te faz ficar no presente. Você não consegue se distrair, você está ali, ó, vivendo o luto, vivendo a dor. Talvez o teu momento agora seja um momento de dor, de luto, então você tem que
marcar uma data. Eu vou passar esse período aqui refletindo sobre isso e vamos ver o próximo nível que a gente vai trabalhar. Mas enfim, esse era o recado que eu tinha para vocês que acompanharam essa série. Eu fico muito feliz de ter compartilhado alguns insights, conteúdos, estratégias e mostrado para vocês esses bastidores. Compartilha aqui comigo algo que você aprendeu, algo que você refletiu. E quem sabe, né? Quem sabe possamos ter uma nova temporada de vídeos. Quem sabe possamos falar mais sobre esses assuntos. Vamos ver. Então é isso. Um grande abraço, fique com Deus e lembre-se, traga à memória aquilo que te traz esperança. Visão de futuro, para você não se perder. E é uma visão de futuro madura, reconhecendo que você vai sempre passar por muitos e muitos desafios. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqui, nessa vida terrena, é sobre isso. Desafios. Eu não peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. No mundo vocês terão muitas tribulações, mas eu venci o mundo. Já estava escrito. Lá no Éden, Deus falou para Adão, você vai trabalhar agora, ó, só do teu rosto, até o final dos teus dias. Então já estava escrito. Ninguém pode dizer que é ignorância. Vocês vão ter tribulações, vocês vão ter dificuldade, você vai trabalhar muito, mas o que vem depois vai recompensar. O que vem depois será muito melhor. Então lembre-se, não é só sobre 80, 90, 100 anos nessa vida, é sobre uma vida eterna. Então o que você está passando agora é pensando também, não só nesse próximo nível de resultados aqui, mas é na vida eterna. É isso. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.